Minha gente querida, novamente Pastor Onéia César Filho com você, Ministério Chama Viva, Rio de Janeiro, Igreja Batista Sião, em Campo Grande, na nossa escola ministerial Chama Viva. Nós estamos continuando o estudo do Apocalipse, estamos focalizando agora as 7 igrejas, estaremos vendo nesta aula uma igreja maravilhosa que não recebeu nenhuma crítica do Senhor. Não que não houvesse pecados, porque não há homem que não peque. E igrejas são feitas de homens e de mulheres. Mas uma igreja abençoada por Deus, que não houve nada digno de uma nota reprovativa, digamos assim, do Senhor Jesus Cristo. A igreja de Esmirna. Nós vamos, sem demora, ao estudo da nossa igreja de Esmirna, em nome do Senhor Jesus. A carta à igreja de Esmirna, a segunda carta. Aí está. Ruínas de Esmirna. Olha, gente, aqui tem a parte antiga de Esmirna, são as ruínas que estão lá, e nós vemos lá ao fundo, né, a cidade moderna desse tempo. Aí estão as ruínas da antiga cidade de Esmirna. A cidade de Esmirna era de uma beleza rara, era também uma grande rival de Éfeso. A cidade de Esmirna conserva-se viva até hoje, nós vamos ver isto, sendo o seu nome atual Izmir, situada na atual Turquia. Um dos anjos ou pastores dessa igreja teria sido Policarpo. Guarde bem o nome deste homem de Deus, Policarpo, um dos pais da igreja. Policarpo fora designado para a igreja de Esmirna pelo próprio João, o apóstolo. Olha que coisa interessante, o autor humano, o escrevente, o escriba do Apocalipse, João, de quem foi discípulo. Então Policarpo foi discípulo de João. Eu quero dizer uma coisa aqui a você. É muito importante de quem somos discípulos. É muito importante de quem aprendemos. Discípulo não é um aluno simplesmente. Discípulo é um aluno que aprende com o seu mestre para vir a ser mestre, para praticar. E Policarpo foi discípulo de um tremendo homem. Um dia eu ouvi uma frase de um avivalista argentino, acreditei nela e guardei essa frase no meu coração. Ele disse assim: procure um homem de Deus, procure verdadeiramente um homem que anda com Deus, usado por Deus, separado por Deus. E achando esse homem, colhe nele, agarre ele, viva ao lado dele. Quer um exemplo na Bíblia? Eliseu e Elias. Eliseu percebeu. Foi por Deus? Foi, mas houve alguma coisa de Eliseu. Eliseu percebeu que Elias era um homem de Deus, um profeta de Deus, ungido por Deus. E Eliseu perseguiu Elias no bom sentido da palavra, não largou do seu pé. E ficou atrás dele, e Elias tentou disfarçar: eu vou aqui, vou ali, espera aí. Ele disse: não vou, eu vou contigo. E foi atrás, porque ele sabia, ele vai ser tomado, ele vai ser tirado. E eu quero a sua capa, eu sou o sucessor escolhido por Deus para o seu ministério. E quando Elias foi tomado ao céu, levado ao céu, trasladado, a capa caiu e Eliseu tomou a sua capa. Eu quero dizer uma coisa a você, até por emoção. A capa de Elias chama-se hoje na nova aliança a unção do Espírito. A unção do Espírito é uma capa, um revestimento, uma toga que está sobre os homens de Deus. Portanto, siga esse exemplo de Policarpo. Procure um homem de Deus, seja um pastor ou um outro líder. Quando você o achar verdadeiramente, diga: Senhor, eu quero seguir esse homem, eu quero aprender com esse homem, porque o ministério pastoral especialmente é também uma colcha de retalho em que vamos ensinando uns aos outros. Eu aprendi com pastores que já estão, em gerações anteriores, já estão no Senhor, mas eu tenho transmitido o que eu tenho recebido agora às minhas gerações, ou à minha geração atual e às gerações futuras que estão se formando ao meu lado. Portanto, lembre-se do exemplo de Policarpo. Procure um homem de Deus, procure mesmo, e quando você achar esse homem de Deus, colhe nele, agarre ele, vá atrás dele. Isto não é idolatria, de jeito nenhum. Aí está, Policarpo foi preso e levado à presença do governador.
3 dias antes. Eu gostaria que vocês vissem bem o exemplo desse homem chamado Policarpo. 3 dias antes da sua prisão, ele teve uma visão do seu travesseiro queimando ao redor da sua cabeça. Foi uma visão que ele teve, seu travesseiro queimando ao redor da sua cabeça. Ele então teria dito: serei queimado vivo. Ele entendeu pelo Espírito Santo de Deus. Ele entendeu: eu vou ser queimado vivo. Foi oferecida a liberdade a ele, Policarpo, se amaldiçoasse a Cristo. Ele respondeu. Gente, eu quero que vocês guardem essa expressão. Policarpo respondeu: 86 anos faz que eu sirvo a Cristo, e ele só me tem feito bem. E ele só me tem feito bem. Como eu poderia amaldiçoá-lo, sendo ele o meu Senhor e o meu Salvador? Policarpo foi queimado vivo. Era esse o perfil do pastor da igreja de Esmirna. Era esse o perfil. E nós vamos ver por quê. Do pastor da igreja de Esmirna. Logo, entendemos o porquê da bênção que eles cultivavam ali. Nós vamos ver isto na igreja de Esmirna. Verso 8. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Aí está, destaquei, o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Veja, para uma igreja de mártires, o primeiro e o último, que foi morto, mas reviveu, ressuscitou. Quem é esse? Obviamente, você sabe quem é esse. Que maravilha! A igreja que estava padecendo uma tribulação tão grande que viriam prisões e até ameaça de morte. A palavra sobre a pessoa do Senhor Jesus não podia ser outra. O primeiro e o último, que foi morto e reviveu, isto é, que venceu a própria morte. Como Alfa e Ômega, Jesus, o Todo-Poderoso, venceu a própria morte que os ameaçava, que ameaçava a igreja de Esmirna. E esse poder de Cristo sobre a morte era o que bem podia confortar aqueles que estavam sob essa ameaça, morrer para eles, se isto ocorresse, e acabou ocorrendo, não seria o fim. Esmirna é uma igreja de mártires. Policarpo, seu pastor, foi queimado vivo, mas agora Jesus diz: olha, eu sou o primeiro e o último, eu fui morto, mas eu revivi, eu venci a morte. Ele quis dizer uma coisa: a minha vitória é sobre você. Ele disse: no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Parece que ele estava dizendo isso assim de modo tão específico, cabendo como roupa feita sob medida para a igreja de Esmirna. Eu venci esse mundo. Vocês vão ter aflições, vocês correrão risco de morte. Policarpo foi morto, foi queimado vivo, mas eu venci a morte. E ele quis dizer: essa vitória minha está sobre vocês. Aleluia! Não? Aleluia! Graças a Deus. Aí está. Vamos prosseguir. Verso 9. Eu sei as tuas obras, e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. Vamos começar vendo. Eu sei tuas obras, tribulação e pobreza, mas tu és rico. Se a cidade de Esmirna era uma rival de Éfeso, a igreja que ali estava era bem diferente. A igreja era diferente da cidade. E olha, não era só diferente no que nós vamos ver agora não. Também era diferente porque era uma igreja santa, fora de toda a idolatria. Uma igreja que não recebeu de Deus nenhuma censura. Era composta, a igreja de Esmirna era composta de gente pobre, gente humilde. Quem sabe considerados a ralé da cidade, esplendorosa. Não tinham tesouros na terra, mas tinham um grande tesouro no céu. Para Deus, esses eram ricos. Eu sei da fama que você tem, que você é tida como pobre, mas você é uma igreja rica. Uma das maravilhas da pessoa de Deus, um dos esplendores, na graça desse Deus grandioso.
é aquele sendo tão excelso, o excelso dos excelsos, o maior dos maiores, o grande soberano Senhor. Ele é simples. E quando ele veio à terra na forma de carpinteiro, o carpinteiro de Nazaré, ele disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para as suas almas. A igreja de Esmirna era como que a ralé da cidade, era pobre ao contrário da linda e bonita cidade. Mas o Senhor disse: para o meu coração, você é rica. Eu quero dizer uma coisa aqui. Não são necessariamente as grandes igrejas aqui no Rio de Janeiro, da Barra de Tijuca, do Recreio, da Zona Sul, as grandes catedrais, os grandes impérios evangélicos. Não são esses os que de fato podem agradar a Deus, mas na verdade são aquelas igrejinhas do interior, como eu disse numa das aulas passadas, aquela que a gente passa na beira da estrada, olha para um lado é gado, para o outro é lavoura, para o outro é morro, é serra, não vê, como a gente diz, uma viva alma, está ali a igrejinha na beira da estrada, e eu cito novamente com carinho, porque eu vejo isso de vez em quando, eu me alegro. Assembleia de Deus, tal, Ministério Madureira, e do meio daquelas serras que parecem vazias, sai uma pequena multidão de adoradores para adorarem o Espírito e a verdade. Deus é simples. Esmirna nos ensina e vai nos ensinar muito. Vamos continuando o nosso estudo. Eu destaquei aqui no verso 9 esta expressão: e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são. A palavra de Deus diz, novamente, pastor Onés repete, a Bíblia explica a Bíblia. A palavra de Deus diz, nem por serem descendência de Abraão, são todos filhos. Romanos 9,6. Diz o apóstolo Paulo. Havia judeus que se ufanavam da sua descendência de Abraão, mas tinham o coração arrogante, blasfemando do Evangelho e perseguindo os crentes de Esmirna. Pensavam que por serem descendência de Abraão, eram templos de Deus, mas eram sinagoga de Satanás. Gente, cuidado, que religião em excesso aborrece o Senhor. Religião em excesso afasta homens de Deus, a esse ponto desses aqui serem chamados pelo Senhor de sinagoga de Satanás. Veja que aqui o Senhor não diz templo, como nós falamos hoje, mas já que eles se achavam que por serem judeus podiam atrapalhar o próprio Evangelho, o Senhor os chama numa linguagem apropriada ao judaísmo. Vocês pensam que são templos de Deus, mas vocês na verdade são sinagoga de Satanás. Nunca queiramos, nunca façamos nada na vida contra o reino de Deus, o Evangelho, para sermos chamados por essa expressão tão desastrosa. Veja bem, havia isso em Esmirna. Na verdade, podiam estar até entre eles, se infiltrando, mas espiritualmente, no sentido da aprovação de Deus, não faziam parte dessa igreja maravilhosa, mas estavam ali como elementos estranhos. Vamos seguir em frente, vamos ler o verso 10. Assim diz a palavra de Deus: não temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Olha, gente, que expressão maravilhosa. Ser fiel até a morte e te darei a coroa da vida. Ao contrário daqueles outros que nós vimos agora há pouco, que foram chamados de sinagoga de Satanás. Vamos lá. Então, no verso 10, destaquei primeiramente uma tribulação de 10 dias. Você se lembra que Daniel foi experimentado por 10 dias comendo só legumes? Aqui, os crentes de Esmirna, eu digo então aqui, a Bíblia explica a Bíblia. A história de Daniel experimentado por 10 dias, e nós vimos o simbolismo do número 10 na palavra de Deus. Aqui,
Os crentes de Esmirna teriam uma tribulação de 10 dias. Seriam provados, mas a perfeição deles em Cristo, fruto da obra de santificação em suas vidas, haveria de manifestar-se. Isso nos lembra a exortação bíblica: sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Tribulação de 10 dias significa que seria, veja bem, teria um tempo certo, controlado pelo Deus dessa igreja. Ele estava no controle de tudo, ainda que viesse essa tribulação. Veja que o Senhor fala, vamos entender aqui, vocês vão ter uma tribulação de 10 dias. O Senhor queria mostrar também por uma linguagem simbólica uma verdade profunda. Vocês vão ter uma tribulação, mas não vai durar tanto tempo. Ela tem um tempo determinado por mim. E eu quero dizer a você que está acompanhando esse estudo, que assim também é conosco, porque todas as coisas que foram escritas para exemplo nosso. Pois aí está. Quando Deus permite que venha sobre nós uma tentação, uma tribulação, que seja, Ele já prevê para nós, já providencia, já provê para nós um livramento, um tempo de livramento. E as provações de Deus, as tribulações que vêm, mesmo as tentações, elas têm um tempo determinado por Deus. Esses 10 dias queriam mostrar o que é esta linguagem, esta figura de linguagem. Tem um tempo determinado por mim e não será tão grande assim. Não será algo indefinido. Eu estou no controle de tudo. Tribulação de 10 dias significa um tempo certo. Vamos continuar. A outra expressão que destaquei, e esta é tremenda, é a expressão talvez predominante nesta carta à igreja de Esmirna, a igreja sofredora: ser fiel até a morte. Veja bem, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Como muitos pensam, tem muita gente que pensa assim, essa expressão não significa diretamente ser fiel até ao dia de morrer, embora isto seja ideal para nós. Essa expressão quer dizer ser fiel até ao ponto de morrer, se preciso, mas não negar a fé. Assim nós podemos entender, concluir esta palavra da seguinte maneira: ser fiel até ao ponto de morrer, se for preciso, e dar-te-ei a coroa da vida. Aí está, veja bem, essa expressão não significa de ser fiel até velhinho, até morrer, até o dia de morrer, embora isto seja algo imperativo para nós, sermos fiéis a Deus em todo o curso desta vida, pelo restante dessa vida, desde o dia em que o conhecemos e o aceitamos como Salvador. Mas ela quer dizer de modo específico, maior: seja fiel até o ponto extremo de, se preciso, dar a sua vida por mim. E aí eu te recompensarei e te darei a coroa da vida. Foi isso que foi dito então a Esmirna. Então aí está o exemplo da palavra acima. Nós vamos ver esse exemplo agora. Veja bem, o exemplo da palavra acima, do ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. A igreja de Esmirna tinha um grande exemplo. Foi esse homem, este exemplo, esse servo de Deus, se chamava Policarpo. Guarde bem este nome associado à igreja de Esmirna. Vamos ver Policarpo. Quem era Policarpo? Um dos pais da igreja. Foi queimado vivo. Obrigado a negar o Senhor Jesus, Policarpo declarou. Veja a declaração de Policarpo: há 86 anos eu tenho sido seu servo, e ele nunca me faltou. Como blasfemarei contra o meu rei que me salvou? Aí está. Gente, Policarpo foi bispo, foi pastor, presidiu a igreja de Esmirna, e nós vamos ver mais sobre ele ainda. Esse homem foi tremendo. Policarpo foi um mártir, foi queimado vivo. Mas veja a expressão dele, eu vou repetir de tão gloriosa que é. A resposta dele, quando ele foi obrigado a negar o Senhor Jesus, ele disse: há 86 anos eu tenho sido seu servo, e ele nunca me faltou. Como eu blasfemarei agora contra o meu rei que me salvou?
Aí está o ser fiel até a morte. Policarpo nos mostra no seu exemplo. Vamos ver o verso 11? Quem tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito às igrejas. Ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Então, no verso 11 eu destaquei, ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Veja bem, segunda morte. Segunda morte. Que maravilha! Eles podiam até receber o dano da primeira morte, a morte física, por causa da sua fé. Mas o dano da segunda morte, a morte espiritual, a segunda morte, a morte espiritual, jamais. Os vencedores de Deus, em Cristo Jesus, nunca receberão o dano da segunda morte, porque nós já ressuscitamos com Cristo. Colossenses 3:1. A segunda morte, como veremos neste estudo, é a morte eterna. Esta não é para filhos de Deus. O Senhor Jesus sempre fala para cada igreja em relação aos seus pontos fortes ou fracos. Para a igreja de Esmirna, a igreja sofredora, a igreja do martírio, ele fala daqueles que poderiam receber o dano da primeira morte, como Policarpo recebeu a morte física. Mas ele afirma, aquele que é a verdade, que é o caminho, a verdade e a vida, ele afirma, ao que vencer, nunca receberá o dano da segunda morte. Podem matar o corpo de vocês, mas não podem matar a alma. Agora, sem mais delongas, nós vamos entrar na nossa terceira igreja, a igreja de Pérgamo, a terceira carta do Apocalipse. Vamos continuar conferindo na palavra. Vamos, pois, à terceira igreja das 7 igrejas do Apocalipse, a igreja de Pérgamo. Vamos lá. A cidade de Pérgamo era a capital política da Ásia, famosa pela cultura grega. Era uma cidade muito grande e antiga. Pérgamo possuía a maior biblioteca depois da de Alexandria, no Egito. Na cidade de Pérgamo, veja isso interessante, hein? Na cidade de Pérgamo foi inventado o pergaminho, que tomou o seu nome. Aqueles rolos feitos daquele papel, né? Geralmente papiro, e aqueles rolos onde eram agora escritas as coisas. A igreja de Pérgamo era fiel ao Senhor, até o ponto do martírio. Interessante, até o ponto do martírio. Mas, por outro lado, tolerava falsos mestres que introduziam heresias. Embora os pastores não tenham abraçado pessoalmente a doutrina dos nicolaítas, toleravam-na no meio do rebanho. O problema dessa igreja, como nós vimos, vamos falar primeiro da virtude. Pérgamo era uma igreja que tinha um lado virtuoso, que Deus olhava, o Deus justo considerava. Mas, por outro lado, tinha uma tolerância, deixava de lado, como a não querer incomodar, não querer ferir, não querer, digamos assim, numa expressão mais forte, colocar para fora pessoas. E nós vemos muito isso hoje em igrejas que toleram pecados no seu meio, que mancham aquelas outras virtudes que essas igrejas têm. Assim era a igreja de Pérgamo. Aí estão as ruínas, né, de Pérgamo. Algumas das ruínas, elas estão hoje na Turquia. Você vê que construções magníficas que estão aqui, né? E isso está hoje lá no território da Turquia e é alvo de visitação, veja bem, as terras bíblicas, ainda que não esteja em Israel, esteja num país muçulmano da Turquia, mas o fato das 7 igrejas do Apocalipse terem estado lá, terem havido ali, existido ali, faz também desse lugar uma terra de origem bíblica. Vamos em frente. Verso 12. Vamos ler o verso 12. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve, é o pastor da igreja. Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Aí está. Eu destaquei aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Novamente vemos o Senhor Jesus apresentando de uma forma que se liga com a situação, ou se apresentando, né? De uma forma que se liga com a situação de cada igreja a quem a carta é dirigida. Aqui para essa igreja,
ele é apresentado como aquele que tem a espada de 2 fios. Veja bem, a espada de 2 fios. Para uma igreja que tolerava a heresia no seu meio, nada melhor do que aquele que tem a espada de 2 fios, a palavra de Deus que desmascara toda e qualquer heresia. Como é que sabemos se algo é ou não heresia? Confrontando com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos leva ao discernimento, ao entendimento da diferença do certo e do errado. Ela é uma espada de 2 fios porque ela separa o certo do errado, o errado do certo, mostrando a verdadeira face de cada um. Para esta igreja, que tinha um lado muito bom, mas que por outro lado tolerava essas coisas no seu meio, nada melhor do que aquele que tem a espada de 2 fios. Vamos em frente, verso 13. Assim diz o Senhor, não é? Eu sei as tuas obras, e onde habitas e retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Vamos então, destaquei, eu sei as tuas obras e o lugar onde habitas, que é o trono de Satanás. Gente, que coisa terrível. Veja, o lugar onde habitas. A cidade de Pérgamo foi chamada pelo Senhor de um lugar onde havia o trono de Satanás. Vamos ver isto. A cidade de Pérgamo, como capital da província, era a sede do culto ao imperador. Aqui está, ó, culto ao imperador. Ali era obrigatório queimar incenso à sua estátua, a estátua do imperador. Inclusive, muitos cristãos foram mortos por se recusarem a isso. Havia ali em Pérgamo um grande altar a Júpiter e também um templo a Esculápio, o deus da cura. Esculápio era considerado na mitologia o deus da cura, segundo a crença popular, adorado em forma de uma serpente. Não é difícil entendermos que esse lugar era um trono de Satanás, foi chamado assim pelo Senhor. Veja bem, o culto ao imperador em Pérgamo. E nós ainda vamos ver na restauração do Império Romano, na grande tribulação, que vai voltar em uma forma neomoderna este culto ao imperador. Era isto na cidade de Pérgamo. Vamos adiante. Antipas, minha fiel testemunha. Este homem chamado Antipas, fiel testemunha do Senhor. Provavelmente era um dos pastores da igreja de Pérgamo, que se recusara a prestar culto ao imperador e por isso fora morto. Certamente o martírio de Antipas, ao invés de amedrontar a igreja de Pérgamo, fortaleceu-a. Quero falar a vocês uma coisa aqui, é uma característica muito própria do verdadeiro cristianismo. Quando há perseguição à igreja mais cresce. Quando há perseguição real aos filhos de Deus, eles se tornam ainda mais destemidos, porque a tribulação, não a tribulação em si, mas Deus usa a tribulação, a perseguição para fortalecer a sua fé. Alguém já falou neste nosso tempo uma coisa impressionante. Alguém já disse que a igreja é igual omelete. Quanto mais se bate, mais cresce. Antipas, muito provavelmente foi um dos pastores da igreja de Pérgamo que se recusou a prestar culto ao imperador e foi morto por isto. Aí está. Vamos seguir em frente, verso 14. Nós estamos passando um pouquinho mais rapidamente para terminarmos as 7 igrejas num tempo menor. Diz assim, verso 14. Mas umas poucas coisas, veja bem, hein? Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tem lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Veja que a igreja de Pérgamo tinha um lado negativo e ele era significativo no peso da igreja na balança da justiça de Deus. Eu destaquei os que seguem a doutrina de Balaão. Nós conhecemos a história de Balaão. Como em Israel,
em que o povo se contaminou, prostituindo-se com mulheres midianitas, por causa do conselho de Balaão, havia em Pérgamo mestres que defendiam e ensinavam alguns da igreja a praticarem atos sexuais próprios do culto pagão, com suas sacerdotisas prostitutas, e a igreja convivia com isso sem tomar uma providência. Cabe aqui uma observação. Vemos hoje no meio das nossas igrejas uma tolerância com as paixões do mundo que nos assusta. Há igrejas que, por um lado, demonstram um grande fervor no louvor, no trabalho, mas que deixaram que o mundo entrasse e vivesse nos seus cantinhos. São retratos fiéis da igreja de Pérgamo. Eu, pastor Onésio, quero falar uma coisa aqui que é meio dura deste nosso tempo. Eu tenho um pastor conhecido meu, que ele... Gente, eu vou falar de uma região do Rio de Janeiro, de um bairro. Essa é a realidade, porque é uma história verdadeira. Ele abriu uma igreja na Barra da Tijuca, aqui no Rio. E ele ficou assustado. Ele disse para mim, Onésio, pastorear na Barra da Tijuca é diferente de pastorear em Campo Grande. Porque os problemas de lá, os problemas de gabinete pastoral são diferentes. Gente, eu não estou querendo acusar todos os crentes que moram na Barra e as igrejas que estão na Barra da Tijuca, mas é uma região rica, de um nível social elevado. Ele disse, os problemas de gabinete lá são desse tipo, pessoas se convertem, vêm para a igreja, e agora vão ao gabinete e perguntam, pastor, eu tenho o hábito, eu tenho um círculo de amigos, a gente faz troca de casais em motel, em festas, fulano fica com a minha esposa, eu fico com a esposa do outro sexualmente, isso agora é permitido ou não é? Ele disse, eu me assustei, porque não são os problemas aqui do subúrbio de Campo Grande, no Rio. E a verdade é que a cidade de Pérgamo tinha algumas coisas assim. Fervorosa por um lado, mas tolerava pecados, tolerava o mundo no seu meio. Aí está, não é? E a gente vê isso hoje em muitas igrejas. Verso 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Está finalizando a igreja de Pérgamo e nós vamos parar por aqui. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E olha o que o Espírito diz. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Eu destaquei a expressão, ao que vencer, dar-lhe-ei a comer o maná escondido. Mais uma vez, observe a promessa do Senhor Jesus aos que vencerem. Sempre uma promessa ligada à condição da igreja. Para a igreja de Pérgamo, onde havia alguns que comiam dos sacrifícios da idolatria, o Senhor diz, ao que vencer, dar-lhe-ei a comer do maná escondido. Aleluia! Aqui fala do maná escondido. Que maná é esse? A Bíblia explica a Bíblia. É o próprio Senhor Jesus. Veja o que nos diz a palavra. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Mas este é o pão que desceu do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou, disse Jesus, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. João 6, 49 a 51. Minha gente, nós estamos chegando ao fim da aula de hoje, mas vamos ver, o Senhor Jesus é o maná escondido, nós comemos dele para a salvação, agora nós devemos nos alimentar dele, veja bem, deste pão vivo para a santificação, para a edificação da fé, para nutrirmos o nosso espírito, a nossa alma, andarmos em santidade com o Senhor. Ele é o maná escondido. Por que o maná escondido? Porque o mundo não o conhece. O mundo não o conhece, o mundo não quer passar pela porta que é ele mesmo, aceitá-lo como Salvador, para provar dele cada dia, para que tenha aquela bênção que diz a oração do Pai Nosso, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. É muito importante o pão de cada dia na nossa mesa física, mas nós devemos olhar muito mais para o pão espiritual, que é o Senhor que nos alimenta, que nos fortalece, que nutre a nossa alma para uma vida cristã sadia. Era isso que o Senhor estava dizendo à igreja de Pérgamo. Aí está.
ninguém conhece senão aquele que o recebe. Muito embora uma grande multidão receba a salvação em Cristo Jesus, muito embora vivamos no reino de Deus com muitos irmãos, muito embora sejamos um no Senhor, a salvação é individual, algo que ninguém pode receber por procuração de outro. O meu novo nome é fruto de uma experiência pessoal que eu tive com Cristo. Aleluia. Por que ninguém outro conhece esse nome senão o que o recebe? Porque a salvação é individual. Veja bem, né? Eu sou pequenininho, do tamanho de um botão, trago papai no bolso, mamãe no coração, o bolso furou, papai caiu e o restante eu nunca lembro. Não adianta, não levaremos nossos filhos no bolso, não levaremos nossos pais no bolso. A salvação, se eu posso dizer assim, é como uma roleta de entrada em algum lugar, que tem que passar um de cada vez. Um de cada vez. Por isso é que só quem recebe o nome conhece o seu próprio nome, é uma figura de linguagem. Aí está. Na nossa próxima aula, nós vamos à igreja de Tiatira, a quarta carta. Nós estamos avançando e veja, no capítulo 4, nós vamos então para as coisas do futuro, as coisas que hão de vir. Vamos ver a visão do trono e a igreja arrebatada. Ficando por aqui, Pastor Anéas, seu conservo, seu amigo, convidando desde já você para na próxima aula nós entrarmos nas cartas, né? A igreja de Tiatira, a quarta carta, e depois a quinta carta das igrejas do Apocalipse. Ficando por aqui, Pastor Anéas, em nome do Senhor Jesus, esperando você na nossa próxima aula. Deus te abençoe, em nome de Jesus.